eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a viagem mais longa que você já fez? Ou qual a viagem mais longa que você acha que um homem possa fazer? Talvez você diga que a viagem mais longa que um homem já fez tenha sido a viagem à Lua. Talvez você diga que a viagem mais longa que um homem possa vir a fazer seja a viagem a Marte. Mas a verdade é que nenhuma dessas viagens se compara à maior de todas elas. Porque a maior e mais longa viagem que um homem pode fazer é a viagem que ele faz nos lugares mais escondidos dentro do seu próprio coração, chegando aos lugares mais profundos da sua consciência para descobrir as suas próprias culpas e os seus próprios erros. Muitas pessoas sofrem exatamente porque não têm coragem de fazer essa viagem. Nós conhecemos a história do filho pródigo, aquele rapaz que, uma vez convencido de que estava perdendo a sua vida na casa do pai, decidiu antecipar o recebimento da sua herança para que pudesse usufruir dos prazeres da vida e partiu para uma terra longínqua. O fato é que dentro de pouco tempo, naquele lugar tão distante, ele descobriu que todos os seus sonhos não passavam de uma grande ilusão. E diante de tantas perdas e escassez, ele teve que fazer a sua maior e grande viagem, a viagem de volta. Mas antes de fazer essa viagem terrena para a casa do pai, ele teve que primeiramente fazer a viagem de volta dentro do seu próprio interior. Ali consigo mesmo ele teve que avaliar e reavaliar as suas decisões e as suas escolhas, o que o levou à seguinte conclusão. Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse é o caminho que leva o homem ao arrependimento. E muitas vezes é o caminho mais longo que se possa trilhar. Muitas vezes também é o mais árduo, mas por outro lado, é o único caminho que conduz o homem à vida, mediante o restabelecimento da sua comunhão com Deus, o verdadeiro Pai. Enquanto o filho dissipava os seus bens em uma ilusória sensação de prazer e de felicidade na casa do pai, o cenário era muito diferente. Na casa do pai, as portas continuavam abertas, a cama continuava arrumada, as sandálias, o anel e o animal para o banquete já estavam preparados, aguardando apenas o retorno do filho. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei se você tem vivido a ilusória esperança de alegria, de felicidade, longe da casa do pai. Quem sabe você esteja sofrendo pelas suas culpas, pelas suas perdas, numa terra longínqua e distante. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O caminho ainda está aberto. O caminho da confissão, do arrependimento ainda está aberto. Você só precisa decidir trilhá-lo. Por isso hoje eu quero incentivá-lo a fazer a maior viagem da sua vida, aos lugares mais íntimos do seu próprio interior, da sua consciência e do seu próprio coração. Avalie se as suas escolhas têm conduzido você a um lugar de vida, de esperança, de conquistas, ou se o caminho que você tem trilhado o esteja conduzindo a lugares de perdas, de frustrações, de decepções, de tristezas. Não importa para quão longínqua e distante seja a terra para a qual você tenha ido. Pegue as suas malas, coloque o seu pé na estrada e volte. Volte para a casa do Pai, trilhe o caminho do arrependimento. Ele pode parecer árduo, mas é o único caminho que conduz o homem ao centro da vontade de Deus e à segurança da casa do Pai. Certamente, quando você chegar lá,
Haverá um grande banquete esperando por você. Aliás, não há banquete ou festa que se assemelhe a essa, pois um pecador arrependido é o grande motivo da maior festa que acontece no céu diante de Deus. Que Deus o abençoe.